Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia. Hoje, com a graça de Deus, nós aqui nos encontramos para mais um momento de oração. E é um momento de oração muito bonito, belo, porque hoje nós já estamos na Quarta-feira Santa. E na Quarta-feira Santa, a gente celebra um momento que para nós é marcante. É marcante. Quarta-feira Santa marca a entrega ou quando Judas combina o valor da vida de Jesus. E aí vale a pena uma pergunta que não pode se calar. E quanto que vale, afinal de contas, uma vida? Quanto que vale uma vida? Qual é o preço que você pediria, talvez, pela vida do teu pai, da tua mãe? Qual é o preço que você pediria pela vida do teu filho, da tua filha? Essa é uma pergunta, e não é uma pergunta maldosa, mas foi isso que a gente viu acontecer e vai ver acontecer no Evangelho de hoje. A gente vê hoje que Judas, ele acaba vendendo a Jesus. Acaba vendendo a Jesus. Mas a venda de Jesus por 30 moedas, ela não é consequência de um ato meio que no impulso, não. Acontece essa situação porque Judas já vinha se esfriando na fé, no amor, na confiança. Sabe, essas situações elas iam esfriando no coração de Judas. E quando isso acontece, quando a gente vai esfriando, quando a gente vai deixando de participar, quando a gente vai deixando de buscar a Deus, quantas coisas vão esfriando na nossa vida. E as consequências, elas vão acontecendo também. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, hoje é um dia muito importante da gente buscar a vida, da gente buscar a Deus, da gente colocar a nossa vida diante do Senhor. Vamos iniciar esse momento então, antes de fazermos o sinal da Santa Cruz. Vamos iniciar este momento rezando, rezando a oração, pedindo o dom do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E colocando a presença do Espírito Santo no nosso coração, a gente também quer fortalecer a nossa vida. Quer fortalecer a nossa busca por Deus. Quer fortalecer a nossa fé e tantas outras coisas a mais que são necessárias. E com o sinal da Santa Cruz que agora iremos realizar, colocamos sob a proteção de Deus. Colocamos sob a proteção de Deus a nossa casa, a nossa família, o ambiente que nós estamos.
Colocamos sob a proteção de Deus também tantas outras situações que precisam ser cuidadas, amparadas pelo nosso bom Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E que pelo sinal da Santa Cruz, Deus nos livre de todos os males, Deus nos livre de todas as doenças, perigos e ameaças desta vida. Que pelo sinal da Santa Cruz, o Senhor torne fecundo, abençoado, protegido tudo aquilo que nós vamos realizar nesse dia. Por isso, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E já vamos, colocar no nosso coração o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje que é de Mateus, capítulo 26, versículos 14 ao 25. Hoje vamos colocar no nosso coração a palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 26, versículo 14 ao 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: o que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então, Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui
meu irmão, aqui minha irmã, a gente hoje mais uma vez se coloca bem na presença de Deus. Aqui hoje, meu irmão, minha irmã, a gente celebra algo maravilhoso. Hoje nós estamos chegando, nesta quarta-feira santa, e com este evangelho, por que eu digo algo maravilhoso? Porque eu não gostaria de focar somente na traição, na ruindade de Judas ou na fraqueza dele. A gente sabe que isso é consequência, de uma situação. Mas aqui eu quero hoje trazer para a nossa reflexão o que levou isso a acontecer. E você sabe que isso pode acontecer também na nossa casa, na nossa vida, no nosso casamento, no nosso trabalho. E eu refleti hoje de manhã na missa penitencial aqui na Igreja Matriz que quando o amor vai enfraquecendo, quando a fé vai enfraquecendo, quando o cuidado pela vida vai enfraquecendo, as nossas atitudes, elas são irreconhecíveis. Veja o que aconteceu, por que nós chegamos nesta situação. Veja por que hoje nós temos a traição de Judas. Aliás, a venda de Judas, Amanhã a gente vai ver, Hoje, ele entrega, hoje ele combina as 30 moedas. Amanhã, com o beijo, ele vai entregar Jesus, Mas, por que chegou-se nisso? E aí a gente vai levar para a nossa vida, a gente leva para a nossa casa algo que nós não podemos esquecer. Isso só aconteceu porque Judas, ele foi enfraquecendo. A traição de Judas não é uma traição da noite para o dia. Engana-se quem acha que Judas acordou e disse: hoje eu vou entregar o Senhor. Não, jamais. A traição, a venda de Jesus, feita por Judas, ela foi acontecendo ao longo de bastante tempo. Por quê? O que aconteceu com Judas? Ele foi, sim, enfraquecendo na fé. Tá vendo porque de vez em quando eu cobro você aqui? Foi na missa nessa semana? Como é que está a tua vida de igreja? Porque eu vou ser bem sincero. Se você foi na missa só de quarta-feira de cinzas e vai vir agora, sexta-feira santa, e não vai vir demais, tu és um traidor de Jesus. E não deverias vir. E não deverias de vir. Veja, por que eu digo isso? Porque qual foi a consequência de Jesus? Qual foi a consequência de Judas? Por que ele fez isso? Porque Judas foi esfriando. Ele foi esfriando na fé. Ele foi deixando Jesus de lado. Ele foi deixando de rezar. Ele foi deixando de buscar de todo o coração a graça que vem de Jesus. Por isso, talvez você vai ficar brabo comigo. Mas, não adianta vir na sexta-feira santa, talvez na Páscoa da missa, e não vir na semana que vem. Ei, vai estar perdendo tempo, vai estar traindo Jesus, como fez Judas. Como fez Judas. Quantas pessoas hoje virão, quantas pessoas, A gente vai ver de novo na sexta-feira santa, a igreja cheia. E é triste, porque na semana seguinte, às vezes até no domingo da Páscoa, a igreja vai estar vazia. E vai estar vazia porque quem vem na sexta-feira santa, só vem por superstição, na verdade, ou desencargo de consciência. Mas não passa despercebido diante de Deus.
E aqui a gente precisa colocar. E aqui hoje, né? Hoje a minha chamada é uma chamada de atenção, sim. Porque Judas, quando percebeu, não conseguia mais voltar. Não dava mais tempo. Mas veja, meu irmão, veja, minha irmã, por que aconteceu a venda de Jesus? Por que aconteceu a traição, né, de Judas? Porque ele enfraqueceu na fé. Ele foi esfriando na fé. Ele foi esfriando na fé. E quando a gente vai esfriando na fé, a gente vai esfriando também no amor. A gente vai esfriando no amor. A gente vai esfriando no cuidado para com o próximo. A gente vai esfriando, inclusive, no cuidado para com a nossa vida. Hoje de manhã, aqui na Igreja Matriz, eu dava a bênção do óleo perfumado, das essências e do perfume, que depois ainda irei fazer no final deste momento aqui. Mas por que eu dava a bênção e por que eu entregava? Por que a gente entregava esse óleo perfumado? Por que a gente entregava esse perfume? Por quê? Para lembrar uma coisa muito importante. Lembrar o que aconteceu na Segunda-feira Santa. Quando Jesus chega numa casa que tinha fé, numa casa que tinha amor, numa casa que tinha cuidado. Jesus está lá na casa de Marta, Maria e Lázaro. E veja, nesta casa tem fé, porque quando Lázaro morreu, Marta, sua irmã, disse: Senhor, eu creio que tu pode, Senhor, eu creio que tu pode trazer o meu irmão de volta. Eu creio, eu sei que tu pode. Olha o que a fé de Marta fez. Naquela casa, então, tinha a fé. Mas naquela casa também tinha o amor. Quando Maria, Lázaro, Marta preparam o jantar. Um jantar para Jesus. E você sabe que o amor a gente precisa demonstrar. O amor a gente precisa demonstrar. A gente não pode ser hipócrita de dizer assim: eu amo a minha esposa, meu esposo, meus filhos, e nunca dar um beijo neles, nunca dar um abraço, nunca fazer um gesto. Isso é hipocrisia, isso é mentira. Eu amo a minha esposa, mas não tenho tempo para ela, não elogio, né? Não demonstro afeto, não saio com ela. É mentira que você ama a sua esposa. Eu amo meu esposo, né? Mas a mesma coisa, né? Não demonstro, né? É mentira. Veja, por isso que lá na segunda-feira a gente vê os gestos que mostram o amor. Aquele jantar, sabe? Aquele perfume nos olhos, nos pés de Jesus. Aquele perfume que vai tomando conta daquela casa. E olha, por isso hoje a gente abençoava, e vou abençoar aqui depois, inclusive se você quiser também aproveitar e abençoar alguma essência, algum perfume, pode ser aquele do dia a dia. Eu vou te explicar o sentido dele. Mas veja, a gente vai recordando tudo isso. A gente vai recordando tudo isso. Então você vai colocar no teu coração uma coisa hoje. Quando a gente vai esfriando na fé, logo esfria o amor, logo esfria a caridade, logo esfria o cuidado para consigo, logo vai esfriando, né, também atitudes humanas e fraternas. Mas por quê? Porque a fé está fria. Porque a gente vai se afastando de Deus. Tá vendo? Porque a gente tem que ser verdadeiro. Não adianta ir só na quarta-feira de cinzas. Não adianta ir só no domingo de Ramos. Não adianta ir só na sexta-feira santa. Se a gente faz isso, nós estamos sendo Judas na vida de Jesus e da nossa comunidade. A gente precisa estar sempre. A gente precisa estar sempre, sempre,
sempre junto de Deus. A gente precisa buscar a presença de Deus na nossa vida. A gente precisa fortalecer a nossa fé. A gente precisa, com a fé forte, a gente vai ter gestos de amor. Porque quem crê em Deus, crê no amor. Crê em tantas outras coisas. Porque quem tem fé forte, veja, não vai ser uma traição como a de hoje que tirou Jesus do caminho. Veja, quando a gente tem fé, não vai ser uma pedra contrária, né, um vento contrário que vai nos tirar do caminho. Mas não adianta buscar a Deus só quando a gente está com um problema. Não adianta buscar a Deus só quando a gente está com problema. E a gente precisa parar de dar desculpas esfarrapadas. Sabe, a gente precisa começar a fortalecer a nossa fé, porque fortalecendo a nossa fé, a gente fortalece tudo aquilo que está ao nosso redor. Por isso que nesse instante, né? Nesse instante eu vou dar a bênção, então, dos olhos, né? Hoje a gente distribuiu aqui na Igreja Matriz um pequeno frasco como esse que eu estou segurando aqui nas minhas mãos. Aqui nesse frasco nós temos uma essência perfumada e eu lembrava as pessoas que quando sentirem-se fracas, abandonadas ou sem saber o que fazer, né? Ou quando tiverem uma situação bem difícil, né? Eu dizia, abre esse frasco, coloque algumas gotas na sua mão, esfregue, coloque próximo do seu nariz, né? E vá sentindo o cheiro, o odor do que é a fé, do que é o amor, do que é o cuidado. E quando você sentir esse odor, esse cheiro agradável, lembre-se que você pode ser agradável na vida de alguém. Lembra que você pode ser um perfume na vida de alguém. Lembre-se, né, que você pode, com um gesto simples, mudar a vida de alguém. Como foi tão bonito na segunda-feira. Maria, com aquele perfume de nardo, Lázaro formando, né? Lázaro estando bem pertinho de Jesus, Marta servindo a Jesus. Sabe, esse perfume aqui, ele não é superstição. Eu dizia isso, embora no passado aqui, né, a gente teve uma graça muito bonita através de uma pessoa que usou essa essência, né? Olha só, ela usou essa essência e ela teve uma ferida que não cicatrizava. Cicatrizou. Não foi por acaso. Foi porque ela alimentou a fé e ela sentiu a graça de Deus. Por isso que agora, então, né, nós vamos pedir, né? Nós vamos pedir esse momento de bênção sobre o óleo, sobre a essência e sobre os nossos perfumes, mas para lembrar aquilo que ele significa na dinâmica do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ó Jesus, bondoso Mestre, aproximam-se os dias finais de tua vida na terra. Valorizas o carinhoso gesto de Maria, que perfuma teus pés, enxugando com seus cabelos. Atitude de amor generoso e solidário. Dá-nos, Senhor, sensibilidade e disposição para prestar-te devida honra por toda a vida. Senhor, hoje, diante de tua misericórdia, queremos agradecer pela tua bondade, o teu amor, tua atenção para conosco. Senhor, te pedimos que através desse óleo, dessa essência, desse perfume, crie em nós um coração agradecido, generoso e disponível.
Senhor, que o gesto de Maria para com Jesus, tão fundamental, seja o nosso gesto diante de quem nós amamos. Ela nos mostra, com o gesto de ungir os teus pés, que os pequenos gestos de amor e delicadeza nunca serão esquecidos. A morte mais terrível que alguém pode sofrer não é a morte física, Senhor, mas sim a morte espiritual, a morte do amor, a morte dos afetos e do cuidado. É quando deixamos de ser humanos, quando assumimos a violência como nossa norma de conduta, quando nos tornamos incapazes de expressar, através de sinais, nossos sentimentos mais verdadeiros. O gesto de Maria, Senhor, o gesto de Maria nos recorda que o amor, a delicadeza, a atenção, o cuidado para com o outro são sinais de beleza tão absolutamente necessários e marcam a diferença nas horas mais difíceis da nossa vida, em especial nos momentos de doença, de dor e de fraqueza. Senhor, o perfume de nardo derramado aos teus pés é uma forma de oração. Hoje, Senhor, queremos pedir a bênção para estes óleos, essências, para esses perfumes, para que eles lembrem que nós podemos fazer a diferença na vida de alguém, que nós podemos cuidar bem dos outros, que nós podemos, com a atenção necessária, trazer a vida de volta na nossa casa. Senhor, que a bênção desses óleos, perfumes, essências, faça com que a gente reveja a nossa postura diante do nosso próximo. Que sejamos mais afetuosos, generosos e gratuitos em nossas atitudes para com quem nos rodeia. E desça sobre você, sobre os óleos, essências e perfumes, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nos encontramos amanhã, 7h da manhã, aqui. Não se esqueça de uma coisa. Quando vai esfriando a fé, o amor vai se esfriando, a ternura, o cuidado para com o próximo. E a gente acaba metendo as mãos pelos pés. Não deixe a tua fé esfriar. Ei, quem sabe está na hora de voltar um pouquinho mais para a igreja. Não deixe o teu amor esfriar, o cuidado para quem você ama esfriar. Tem coisas que a gente não consegue mais voltar na vida. Que Deus te acompanhe nesta quarta-feira santa. Grande abraço. Nos encontramos amanhã.